A paz do Senhor Juvenis, irmãos, amigos de todo o Brasil. Eu sou o presbítero André. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Lara. Eu sou o Alisson. E sejam muito bem-vindos a mais uma EBD. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, localizada em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E antes de começarmos nossos comentários, eu vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva nesse canal. E quero ressaltar também a você que está nos acompanhando, que nos visita. Essa aula é do Juvenis. Nós estamos na lição de número 6, que tem como título o Evangelho de Mateus. Nesse momento, vou pedir à irmã Lara que faça a oração. Pai, eu te agradeço mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença. E eu te peço para que esta aula possa atingir a vida de cada juvenil, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Maria Eduarda e estou aqui para ler a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Mateus, número 5, de 1 a 17. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Amém. Juvenis, nós temos alguns objetivos que nós iremos tratar ao longo dessa lição. São 3 objetivos. Nós vamos identificar, conhecer e saber, identificar os pontos específicos do Evangelho de Mateus, conhecer os temas ensinados por Jesus no livro de Mateus e saber a importância do ensino do Rei dos Reis para nós. O Evangelho de Mateus ele foi escrito aproximadamente no ano 70 a 90 depois de Cristo. Mateus é conhecido também como Levi e nós vemos ao longo da história que ele foi um cobrador de imposto antes de iniciar o ministério dele ao lado dos 12 apóstolos. O Evangelho de Mateus, como a gente sabe, é o primeiro livro do Novo Testamento e ele apresenta a vida, o ministério e a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é voltado principalmente para o público judeu e ele enfatiza primeiramente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mateus, ele destaca a autoridade de Jesus como mestre e rei, utilizando discursos como o Sermão da Montanha, parábolas para ensinar sobre o reino dos céus. O Evangelho também, ele aborda questões éticas e morais, oferecendo orientações sobre como viver uma vida que agrada a Deus. A inclusão também da grande comissão no final, ele enfatiza a missão de evangelizar todas as nações. O povo judeu tinha a ideia de que Jesus ele viria como um político para dominar. E Jesus ele queria deixar bem claro que ele cumpriu a promessa de vir, assim como ele tinha prometido, mas não era como o povo judeu imaginava. Então, a mensagem do reino, Jesus ele inicia o seu ministério proclamando que o reino dos céus está próximo. E o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 e 7, ele fala sobre as regras do reino. Neste sermão, Jesus ele apresenta os valores do reino como humildade, misericórdia e amor. E o propósito do livro de Mateus é apresentar esse Jesus como rei, que ele era prometido, o Filho de Deus.
e hoje iremos falar sobre Mateus, o evangelho do rei que cumpre promessas. Entre os primeiros cristãos, Mateus era o retrato mais amado de Jesus. Seu evangelho não narra apenas uma história, revela o cumprimento das promessas eternas. É raiz no Antigo Testamento e fruto na cruz. Carregado de profecias e citações da lei, ele declara com ousadia: o que foi prometido chegou. O rei está entre nós. Mateus denuncia a religiosidade vazia, confronta a hipocrisia e revela o coração de Deus. Um rei que reina com verdade e não com espada, que busca filhos quebrantados e não atores de santidade. Este evangelho confronta, expõe, mas também cura, acolhe e levanta, porque nele Deus se fez carne, com olhos de fogo e mãos de perdão. Então, para você, meu juvenil, fica essa frase para a reflexão. Mateus não escreveu sobre um símbolo, ele escreveu sobre o Verbo vivo, o fogo que consome máscaras religiosas e o rei que governa corações rendidos. Então foi isso, juvenis. Aqui se encerra o nosso Você Sabia. E lembre-se, o Evangelho de Mateus não conta somente uma mera história, e sim sobre a história de um rei, o único rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Foi isso, juvenis. Tchau! Eles estavam esperando um rei em uma visão terrena que viria para conquistar, para libertar o povo da opressão do povo romano. De repente vem Jesus desmistificando todo aquele conceito, toda aquela visão da qual eles estavam imaginando, mas apresentando um reino espiritual. Não um rei nos moldes terrenos, mas um rei num padrão divino. Ele advertiu que a tarefa de evangelizar não era só evangelizar, também viria junto com muitas perseguições. Ele avisou que estaria sempre com aqueles que são seus. Glória a Deus. Por fim, ele prometeu que um dia retornará e o reino de Deus alcançará a sua plena realização. Glória a Deus, porque nós servimos um rei que é um rei fiel. Irmão Alisson, pode falar um pouco sobre as promessas, as profecias que foram cumpridas em Jesus Cristo? O Evangelho de Mateus, ele fala muitas profecias que ocorreram no Antigo Testamento sobre o Messias. Eles criam, eles sabiam que o Messias ia vir, então eles tinham a esperança messiânica. Eles esperavam o Messias vir e mudar tudo que tinha na vida deles, tudo que já tinha acontecido, tudo que ia acontecer ainda. Só que as profecias, elas deixam muito claro tudo o que ia acontecer. Toda a vida de Jesus, e isso começa desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Isaías 7,14 vai falar: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, já está deixando muito claro que Jesus ia nascer de uma virgem, o significado do nome Deus conosco. Sobre o ministério de Jesus, que nós sabemos que foi um ministério poderoso, um ministério cheio de milagres, curas e muitos outros feitos que Jesus fez com o Espírito Santo, nós podemos ver, ao ler o texto de Isaías 9:2, ele falando: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Jesus, ele é a luz. E ele era o Cordeiro de Deus que haveria de vir para salvar o pecador das amarras do pecado. Então nós vemos o cumprimento dessas promessas em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, sobre Jesus, a gente pode ver no texto de Zacarias 11, do 12 ao 13, falando sobre a traição de Judas Iscariote em relação às 30 moedas de prata, que ele vendeu Jesus por essas 30 moedas de prata. A gente pode ver em Isaías 50, 53, falando também sobre a morte de Jesus, a crucificação, como que ela ajudaria a nós, não só o povo judeu, mas também o povo, os gentios,
que levaria sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados também. Também as promessas, as profecias apontam para a ressurreição de Jesus Cristo e a grande comissão. Desde Abraão, Deus já prometeu que todas as nações, elas seriam abençoadas através do filho que ia de vir. Claro que essa promessa estava destinada não só para Isaac, mas também para o futuro, e para o futuro bem distante que ia acontecer sobre Jesus Cristo. Isso nos mostra, juvenis, a importância de nós confiarmos em Deus, a importância de nós crermos que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou que ia fazer. Então nós precisamos nos agarrar a essa palavra e crer no Deus que nós servimos, entendendo que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai prover para as nossas vidas. Estamos aqui com a Bárbara. Bárbara, se você pudesse sentar com Jesus por 5 minutos e ele te perguntasse o que você aprendeu com ele, o que você responderia? Primeiramente, eu pediria a ele para me ajudar a confiar mais nele, na palavra dele, a ser uma pessoa certa nos ensinamentos dele, no que a Bíblia diz, que a cada dia mais, sim, poder ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, assim, que todos possam ver Cristo em mim, que eu possa ganhar almas para ele, assim, ser uma pessoa melhor a cada dia. Estamos aqui com o Marcos. Marcos, se você pudesse sentar com Jesus por 5 minutos e ele te perguntasse o que você aprendeu com ele, o que você responderia? Amar. Perfeito, obrigada, Marcos. E no meio desse assunto maravilhoso, nós temos aqui no Novo Testamento, nós observamos várias conexões e relatos sobre a vida e ministério de Jesus, descorrendo no meio dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E vamos fazer uma pergunta aqui para o nosso pastor. Poderia, pastor, explicar um pouco mais sobre o evangelho de Mateus e a diferença dos demais evangelhos? Olá, irmãos. Mateus é o evangelho mais bem organizado dos 4 evangelhos. Mateus é o evangelho escrito por um discípulo de Jesus e que tinha a capacidade de organizar, já que Mateus era uma pessoa culta, porque ele era um cobrador de impostos e ele lidava com o Império Romano, sabia de leis e ao mesmo tempo era um judeu treinado na Torá no Antigo Testamento. Então, o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus para mostrar que Jesus é rei. Então, ele usa uma linguagem mais refinada, uma teologia mais pura, e ele se prende mais naqueles detalhes judaicos, porque está escrevendo para uma igreja onde a maioria é de judeus, e a ideia é mostrar que Jesus Cristo é o rei, de que ele é o Messias, por isso ele é o Evangelho mais judaico quando comparado aos outros evangelhos. Então ele mostra Jesus na sua realeza como rei, como leão e que veio para salvar os homens. Glória a Deus pela vida do pastor, por essa palavra abençoada. Juvenis, nós falamos um pouco sobre o Senhor Jesus, que é apresentado no Evangelho de Mateus como o Rei dos Reis. Nós falamos sobre as profecias, cumprimento das promessas na pessoa de Cristo Jesus. Irmã Lara, você poderia falar um pouco sobre os sermões e os ensinos mencionados no Evangelho de Mateus? Bom, o Evangelho de Mateus, ele é marcado pelas profecias que foram cumpridas, as profecias que irão se cumprir e também os sermões que Jesus dava aos seus discípulos. Agora a gente vai mencionar os principais sermões. O primeiro que se encontra em Mateus 5 ao 7, que é o Sermão do Monte, que retrata das bem-aventuranças, que Jesus ele proclama aos misericordiosos, aos humildes, aos pacificadores, bênçãos sobre a vida deles. Logo após a gente tem a lei e os profetas, que Jesus ele enfatiza a importância do porquê que ele veio à Terra, não para abolir as leis, mas para cumprir a palavra de Deus. Após disso também temos o princípios de vida, que Deus ele traz uma nova perspectiva pra gente sobre a ira, sobre o adultério, sobre a má
amar ao nosso próximo e ao nosso inimigo. Temos também em Mateus 6, do 9 ao 13, o Pai Nosso, que é uma oração modelo que a gente deve buscar de intimidade com Deus. E após também temos a confiança em Deus, de Mateus 6, do 25 ao 34, que Jesus fala que nós não devemos se preocupar com as nossas necessidades diárias, mas nós devemos depositar toda a nossa confiança, todos os nossos anseios nele, que ele irá cuidar de todas as coisas. Porque assim como ele cuida dos pássaros, das árvores, dos céus, ele cuida de nós que somos criação dele. Então por isso devemos depositar tudo aquilo que nós tememos a ele. Basta a gente confiar no Senhor, que ele iria cuidar de nós, e nos deixa, fala, a plena realização de todas as promessas que fala sobre a vinda de Jesus para levar a sua igreja. Então, é maravilhoso este ensinamento do Evangelho de Mateus, que é completo, é um ensinamento completo, que nós devemos perseverar, permanecer firmes na promessa do Senhor, por mais que muitas coisas, na nossa vida também particular, o Senhor, ele nos promete, às vezes a gente fica, nossa, tá demorando. Que a gente acha que demora, mas quando a gente muitas vezes tenta dar um jeito, as coisas vão por caminhos errados, mas quando a gente espera a promessa do Senhor, o tempo do Senhor se cumprir nas nossas vidas, é tudo perfeito, tudo do jeito que o Senhor tem preparado para nós. Então que nós possamos ler o Evangelho de Mateus, confiar no Senhor e esperar sempre na promessa do Senhor, porque Ele cuida de nós. E a gente pode ver no Evangelho de Mateus que são muito específicos, todo o ensinamento que Jesus dá. E uma das coisas que eu mais admiro, tenho prestado muita atenção mais nessa área, em relação ao pecado mesmo. Jesus, ele sempre falou pra gente fugir do pecado, pra gente odiar o pecado, e fala exatamente isso, que se seu olho te escandaliza, então corta, tira seu olho, joga fora. A gente, que nós somos cristãos, temos que viver uma vida santa, uma vida de santidade com Deus. Deus é santo, por isso nós temos também que ser santos. É um ensinamento que Jesus Cristo, ele dá pra nós, que nós temos que levar muito a sério, não brincar com o pecado. Nós temos que ser rígidos com o pecado, temos que levar a sério o pecado. A única coisa que pode nos levar pro inferno, que pode nos tirar da presença de Deus, é o pecado. Através da leitura e do estudo do Evangelho de Mateus, é Jesus sendo apresentado como o rei que haveria de vir, o rei do seu povo, nosso rei. Nós vemos todas as profecias, as promessas apontando para ele, sendo cumpridas nele, desde a sua genealogia até o seu ministério, morte e ressurreição. Nós vemos os ensinos do Senhor através de todo o ministério dele, e tudo isso serve para que nós possamos estar com a nossa vida firme na rocha que é Cristo Jesus, para que nós possamos, no nosso tempo, se posicionar, sabendo que nós temos um Deus que cuida, que zela, que cumpre as suas promessas. E o mais interessante de tudo isso, todos esses tópicos, é que nós, apesar de vivermos em um mundo muito difícil, de muitas lutas, muitas tribulações, uma hora nós estamos pensando nos nossos trabalhos, nas nossas formações acadêmicas, no nosso futuro, que tudo isso também faz parte. Nós precisamos trabalhar, investir em tudo isso, dando o seu devido foco para cada área da nossa vida, priorizando o reino de Cristo. Nós precisamos olhar para o Evangelho de Mateus através da figura de Cristo Jesus, a promessa que ele nos fez de que ele retornaria para buscar a sua igreja, ela vai se cumprir. Então esse é o ponto fundamental que nós precisamos captar e pegar dentro desse ensino, onde nós precisamos se manter firmes, não só para vencer as nossas tribulações num plano terreno, mas para que nós possamos estar preparados para a volta do nosso Rei, do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele cumpriu as Escrituras, ele inaugurou o reino de Deus, ele comissionou os seus seguidores, ele nos capacita e nos deixa claro que vamos passar por perseguições, mas também a maior de todas as promessas, que ele deixa que o reino de Deus, ele será pleno e completo através da volta de Jesus Cristo. E a minha frase é: o Evangelho de Mateus, ele ainda continua a guiar e a conduzir os cristãos nos dias atuais. Que o Evangelho de Mateus fala sobre o rei que veio e o rei que voltará para nos buscar. Então, juvenis, vamos seguir agora com a nossa oferta. É o momento em que a gente separa o nosso melhor para adorar o Senhor, com a forma de gratidão ao Senhor. Então, aí tá na tela os dados, as contas bancárias. Você pode ofertar através de Pix. Fique à vontade neste momento. Também está passando aí na sua tela a nossa igreja. Tem um voto dos 1000 valentes para nós estarmos adquirindo esse terreno. Então sinta-se à vontade, Espírito Santo tocando no seu coração para fazer parte desse 1000 valentes junto conosco.
Olá, juvenis! Estamos agora no nosso quiz. Meu nome é Otávio e vamos para a primeira pergunta. Para quem e com qual objetivo Mateus escreveu o seu evangelho? Alternativa A. Para os gentios, revelando Jesus como o novo Moisés. Letra B. Para os gregos, apresentando Jesus como o verbo encarnado. Letra C. Para os judeus, revelando Jesus como o rei prometido. Letra D. Para os romanos, mostrando Jesus como servo e sofredor. Então, juvenis, a resposta certa é a letra C, que diz, para os judeus, revelando Jesus como o rei prometido. E segunda pergunta, qual a expressão aparece com grande frequência em Mateus? Letra A lei e os profetas. Letra B, o Filho do Homem. Letra C, reino dos céus. Letra D, para os gentios. E tempo na tela. E tempo esgotado, se você marcou letra C, você acertou. Reino dos céus. E terceira e penúltima pergunta. Onde estão registrados as bem-aventuranças proclamadas por Jesus? Letra A, Mateus 6, do 1 ao 13. Letra B, Lucas 4, do 18 ao 27. Letra C, Mateus 5, do 3 ao 12. Ou letra D, João 3, do 1 ao 10. E tempo na tela. E tempo esgotado, alternativa correta, alternativa C, Mateus 5, do 3 ao 12. E vamos para a última pergunta. Qual o título do discurso de Jesus sobre os sinais do fim? Alternativa A, Pregação da Montanha. Alternativa B, Sermão Profético. Alternativa C, Parábolas do Reino. E alternativa D, Sermão da Ceia. Tempo na tela. Então, juvenis, acabou o tempo. Se você marcou a alternativa B, que diz Sermão Profético, você acertou. E é isso, tchau, juvenis. Então, juvenis, estamos chegando ao fim de mais uma EBD abençoada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer a vida de cada um, aluno, visitante, que esteve conosco do início ao final dessa EBD. Neste momento, quero pedir ao irmão Alisson para estar fazendo a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que assistiu, que o Senhor possa abençoar cada um que está nessa mesa, que os que assistiram, que eles possam ter entendido tudo que o Senhor nos usou para poder falar. No nome de Jesus Cristo, amém. Tchau! Tchau, juvenis! Tchau, juvenis!